Fiscais da Fazenda apreenderam uma carga de madeira irregular de mais ou menos 30 metros cúbicos, no valor estimado aproximadamente R$500 mil. Esse material, gente, foi encontrado em um caminhão que supostamente transportava cabos de vassoura, olha só, a tractana, né? E foi interceptado durante a fiscalização, né? Nós vamos conversar com o diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda, daqui do Amazonas, o auditor Diego Silveira. Bom dia, seja bem-vindo à FM Onda Digital. Bom dia, Tatiana. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Onda Digital. É um prazer estar aqui, em nome do Estado do Amazonas. Obrigada, querido. Eu gostaria que o senhor contasse, né? Comumente vocês estão fazendo fiscalização, né? Onde foi a interceptação, precisamente? Quando vocês encontraram? Isso ocorreu, foi no posto fiscal de Humaitá, que é no sul do estado, né? É um posto que a gente reativou aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos para cá, justamente pelo esse aumento de fluxo pela BR-319, né? O mercado, principalmente no verão, que a estrada fica com um pouco melhor de condições e há um trânsito muito grande, mas a gente abriu a fiscalização lá, lotou, a gente hoje tem 4 auditores fiscais trabalhando 24 horas por dia lá, nessa briga aí, né, de gato e rato entre o fisco e os empresários, não são todos os empresários, obviamente, os empresários que não querem recolher seus impostos. Diretor Diego, bom dia. Bom dia, Gerson. Satisfação tê-lo aqui conosco, falar sobre um assunto tão importante no combate, principalmente a essa irregularidade, que tem vários crimes aí, dentre eles o ambiental, pelo que se percebe. Além de burlar o fisco, tem a questão ambiental. É mais comum na fiscalização em que é interceptado a madeira sendo transportada dessa forma irregular, ou tem outros objetos também que o posto tem interceptado? Na verdade, a gente tem identificado vários tipos, assim, bebida alcoólica, por exemplo, é um ponto bem crítico da fiscalização lá naquele ponto. E a madeira também. Em relação à madeira, a gente tem convênios aí com vários outros órgãos de ambientais dos estados, do governo federal. A Polícia Federal ajuda vocês? Polícia Federal, também, né? A Polícia Rodoviária Federal, inclusive o posto fiscal nosso de Humaitá, do lado tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. E nessa abordagem, inclusive, que agradecer à Polícia Rodoviária Federal, que eles estavam com a gente solicita o apoio quando necessário. Apesar da gente ter o nosso destacamento da Polícia Militar, mas como eles trabalham nas rodovias federais, eles ajudam muito a gente. Os senhores têm percebido um volume maior com relação a esse tipo o Jackson estava falando, que existem várias naturezas de crimes praticados ali, né? O senhor está dizendo que tem bebidas, tem madeira, mas uma delas, sem sombra de dúvidas, é a madeira, e também a gente sabe que ali o garimpo é muito forte, né? E acaba passando muita coisa pelaquela área ali, né? Que liga o país inteiro. É uma BR que liga o país inteiro, sim, né? Saindo daqui do Amazonas. Vocês percebem esse volume tem aumentado agora em 2022 ou não? Tem. Como a gente vai estar intensificando as ações, automaticamente a gente começa a identificar os casos, né? E a madeira, ela é difícil, às vezes até de você... Precisa de uma pessoa especializada para identificar qual é a madeira, né? Muitas vezes o auditor fiscal que está lá na ponta, a gente não sabe. Aí a gente consulta lá os técnicos de IBAMA, enfim. Então, até o controle... A madeira é, por si só, uma mercadoria sensível, né? Pela questão ambiental, né? E também pela questão de você até conseguir mensurar o valor dela, né? Foram quantos caminhões lá? Lá foi uma carreta bitrem que eles pegaram. Uma carreta bitrem, isso a gente fala de quê? Aquelas que são grandes? 40 metros cúbicos, isso, aquelas grandes. Jesus, é madeira que é muita madeira, né? E qual é a origem dessa madeira? De reserva? Como é que funciona esse processo? O que a gente vê é que existe lá por parte do governo federal, existe um documento chamado DOF, né, que é o documento de origem florestal. Me parece também que há uma dificuldade dos órgãos de controle, porque o pessoal falsifica, e como é um documento que não é da alçada estadual, fica até difícil para a gente identificar quando um DOF é federal, é efetivamente legal ou não é legal, né? Quantas pessoas vocês conseguiram pegar nessa apreensão lá? Eram quantos? Não, a princípio era só o condutor, né? Meu Deus, aí vai ver que isso daí tem o desdobramento. O desdobramento isso a gente está falando aí de quase perto de R$500 mil, né? Uma única carga. Né? Uma única carga, né? Nas outras cargas que vocês apreendem aí, por exemplo, de bebidas,
o governo deixa de arrecadar milhões quando Milhões. a gente vê. Aí a gente, via de regra, faz a apreensão das cargas, né? Lavra os autos de infrações lá no... Quem tem origem e destino da mercadoria, né? Na verdade, quem é o destinatário quando está entrando e o originário quando está saindo, e executa a cobrança. Faz a apreensão das cargas e executa a cobrança. Isso a gente está vendo. Vocês recebem muitas denúncias? Bastante. A gente tem um canal aqui institucional, né? E a gente recebe bastante denúncia, sim. Das que vocês vão verificar quase que 100%, ou a gente pode colocar meio a meio do que denuncia, é verídico e vocês conseguem chegar a interceptar? Via de regra, as denúncias a gente tem uma assertividade muito boa nas denúncias, assim, sabe? Eu diria que algo em torno aí de 70%, 80%. A gente viu aí madeira, o senhor estava falando de bebida, mas o que mais chega até a fazenda por meio de denúncia são essas duas naturezas? Ou aí eu estou falando do mercado de eletroeletrônico, de roupas, brinquedos? Eletroeletrônico não tanto, a gente não tem percebido tanto ultimamente não, mas roupa bastante, a parte de vestuário, que é uma parte difícil de você controlar também. A própria logística do estado, né, a gente tem dificuldade, porque nossas estradas aqui são os rios, né? Então o trabalho feito em embarcações, as embarcações chegam no centro de Manaus, a gente faz as abordagens, a gente faz a fiscalização, vistoria, fora as auditorias em profundidade em estabelecimentos maiores, né, como o Polo Industrial de Manaus, são grandes indústrias também, a gente atua nessa área também. Olha, na BR-174 também tem uma estrutura que a gente pode observar, se não me falha a memória, do lado direito da BR-174, passando o quilômetro 8. É isso. Né? Passando o quilômetro exatamente. 8. Ali também tem uma fiscalização intensa da Secretaria da Fazenda. Tem tido algumas apreensões significativas naquele posto, considerando que liga até o estado de Roraima? Tem sim. A gente também... É o mesmo modus operandi aí do sul do estado, né? O sul do estado, ali, na verdade, é mais entrada de mercadoria. Naquele posto nosso, problema maior para Boa Vista é a saída, né? A gente tem detectado, assim... Tinha uma fraude meio estruturada, que os caras abriam a empresa em Roraima. E a mercadoria, porque como ela tem que passar obrigatoriamente por dentro do Amazonas para chegar em Roraima, às vezes o cara deixava a mercadoria aqui e não chegava nem lá nem aqui. Então essa é uma prática que a gente tem identificado bastante, mas a gente tem uma parceria muito boa com o físico de Roraima também. E a mercadoria fazia o quê? Eles deixavam a mercadoria aqui para não ser apreendido? Porque, na verdade, o destinatário é como se fosse assim, uma carga que viesse de São Paulo para Boa Vista. Não tem nada a ver com o Amazonas. Aí não chegava lá, então eles lá não cobravam imposto e o cara vendia aqui. E a gente também não cobrava aqui. E e falsificação, tênis, né, camiseta, perfume. Tênis, tudo. É verdade. E tem, o diretor, e tem gente que diz que Manaus é uma cidade, o estado do Amazonas, que a gente não tem estrada para escoar carro, para escoar outros bens grandes, né? Mas eu olho os rios e a forma que as pessoas conseguem pela BR-319 do jeito que tá. Pois é, eu ia falar do jeito que tá. Nas condições em que se encontram. Né? Isso que vocês conseguem interceptar. Imagino que não tem aí de vicinais também que... Não, no verão amazônico, no nosso verão, a BR-319 tem um fluxo de carreta intensificado. Grande, E a gente, assim, trabalha assim, né, com a perspectiva de, em algum momento, essa via tornar-se transitável, né? E aí mudaria completamente o nosso modal, né, para o estado, né? Boa parte da mercadoria passaria a vir de rodovia. Aí a gente teria também que desenvolver uma outra estrutura de fiscalização bem maior e bem mais robusta lá no... E aumentar o número de contingentes também, né? Sem dúvida. De material humano para poder controlar. Que se mudar o modal, a BR vira a porta de entrada do estado, né? Aí meu amigo, aí a dor de cabeça. Interessante. A dor de cabeça. Bom, o senhor é diretor de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. O que significa uma apreensão dessa para o Estado, o recolhimento? O que significa o impacto tributário, na sua opinião? Eu acho que as ações de fiscalização, a gente visa sempre aumentar o que se chama de risco subjetivo, né? Certo. Você mostrar para aquele mau empresário
que a gente está de olho, né? Entendi. E o estado do Amazonas, graças a Deus, a gente tem um dos melhores sistemas de controle de entrada de mercadoria do país. Eu diria tranquilamente isso hoje, Comparado às outras capitais. comparado a todos os outros estados. Todos os estados. Nossos sistemas de controle de entrada Do estado. respondem por 65% da nossa arrecadação, são muito eficientes. Muito bom. Então a gente investiu bastante, está investindo mais, estamos comprando agora umas outras ferramentas, alguns softwares de inteligência artificial, inclusive, para poder a gente cada vez mais fechar o cerco aí nos sonegadores e nos mal contribuintes, né? O senhor está há quanto tempo já como diretor? Eu estou como diretor há 4 anos. Isso daí, o senhor olhando, fazendo um panorama aí, a gente teve pandemia, né? 2 Sim. anos, praticamente, as pessoas, principalmente os trabalhos foram parados, né? Isso se a gente for lembrar lá em 2020 e também em 2021, a gente teve uns 2, 3 meses de cada um desses anos, onde o fluxo diminuiu bastante. Isso também representa que diminuiu o poder de organização desse tráfico que trabalha nas sombras ou não? Não, não. Assim, na verdade, assim, a gente percebeu que alguns segmentos, inclusive, cresceu de faturamento, né, com a pandemia. Durante a pandemia. Exatamente. E Mas para o crime, não isso parou, né? Eles não param, Crime não né? para, E a gente, 24 horas. pelo nosso viés, como a gente, boa parte tudo é eletrônico, então a gente também não para de estar atrás deles, né? Entendi. Tem algumas coisas que a gente suspenderam realmente por causa da pandemia, mas efetivamente é tudo sistematizado e a gente... Diretor, Fica atrás deles. como está a fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda na fronteira tríplice, considerando que a movimentação é intensa também naquela região? Você fala Tabatinga? Tabatinga. Tabatinga. Hoje a gente não tem nenhum auditor fiscal lotado lá. Não tem? Não, hoje nós não temos nenhum auditor fiscal lotado lá por causa de... A gente está com uma redução de quadro grande, né? Inclusive a gente... Tá Vai ter o concurso agora? Tá com o edital aí pro dia Pois 7, é, 8 eu da já ia prova, chegar no concurso também, Exatamente, a gente tem... Do meu concurso, eu sou o último do concurso, né? Sou um novato ainda, vamos para 18 anos, né? Nossa, tem 18 anos já? 2005. Gente, é isso mesmo, né? Foi o último concurso, né? Exatamente. Eu acho que o estado do Amazonas e todos os estados, eu nunca vi concurso público sendo lançado como está sendo lançado aqui. A gente sabe, teve uma baixa significativa aí com a pandemia, É verdade. Exatamente. em vários lugares, né? E a gente está com a Vários expectativa desse sangue novo aí, né? Para reoxigenar a instituição e ajudar a gente. Inclusive no edital tem a previsão de lotar no interior alguns colegas auditores, porque a gente tem alguns pontos que são críticos, entendeu? O Taquatiara é um ponto crítico, que hoje Eu ia chegar lá. Hoje é um polo de combustível, né? É Poderosíssimo. É verdade. É Neva, né? Não é exportação. isso? Equador, né? Equador e né? outras Equador. empresas Equador, estão... né? Exatamente. A gente é um lugar estratégico para a gente. É verdade. Entendeu? É verdade. A própria Tríplice Fronteira e alguns outros municípios já estão tendo uma economia com porte maior. Entendi. Então a tendência é aumentar a fiscalização e a tendência é encontrar muito mais, né? Sim. Agora, nesse exato momento, eu acho que ontem saiu uma operação também para a base Arpão, capitaneada pela Marinha, juntamente com várias frentes que vão fazer uma grande operação agora nos rios da Amazônia, né? Que a gente sabe que ali o tráfico é um outro tipo de tráfico, é um exatamente. outro É tipo verdade. de Tem natureza. até pirata de rio ali. Tem, É? e mortos, né? A verdade, comunidade violento ali. não tem descanso naquela região. Quais os telefones que as pessoas podem entrar em contato com vocês para manter essa linha direta, onde a própria Cefaz, junto com os auditores, podem intervir e até poder fiscalizar melhor? O nosso telefone lá de contato é o 21 21 1600. Tá? Basta ligar para lá e pedir que seja encaminhado para o Departamento de Fiscalização. Todas as demandas a gente atende por lá. Tem o nosso 21 sítio 21 também. 1600 e Exatamente. 21 21 19 19. Em dias úteis, tem aí toda o e-mail da ouvidoria Isso, também, exatamente. @cefaz.am.gov.br. Exclusivo tem um plantão fiscal @cefaz.am.gov.br em dias úteis, tá? A partir das 9 até as 3 da tarde, horário Manaus. Atendimento presencial também aqui na André Araújo, no prédio Osias Monteiro, onde fica a Cefaz, no 3º andar. Instagram sempre atuante, Cefaz Amazonas. Dr. Diego, eu lhe agradeço a sua entrevista aqui conosco, a sua cordialidade, e eu gostaria das suas considerações finais aqui no programa Dia a Dia. Primeiro agradecer a vocês pelo espaço, né? Sempre importante a gente ter um canal para falar com a população. Agradecer a todos lá, o apoio de todos os envolvidos lá na nossa operação, os colegas, enfim.
E dizer que a Cefaz está aí, está à disposição do contribuinte, do bom contribuinte. A gente faz um atendimento também para tentar ajudar a regularizar as pendências dos bons contribuintes. Mas o mau contribuinte a gente está aí de olho nele e para combater. Tá? O senhor é amazonense? Eu sou do Rio de Janeiro. Sou do Rio de interior Janeiro, mas do já Rio. tá com sotaque de amazonense. É. Deixou o sotaque de carioca e Região agora dos já Lagos, tá... não. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Ah, É coisa aquela linda. escada lá, hein? Oh, Sou de lá, maravilha. nasci lá. É maravilhoso ali, hein? Já tá caboquinho. Já, Ah, sim. já. Minhas filhas aqui, É, todo mundo aqui. o sotaque Meu dele Jaraqui. já não é nem mais o sotaque do carioca. É. Já deixou já com aquele sotaque mais pesado. Não já vou nem tá com... perguntar o time que torce. Flamengo? Não vou não, perguntar. não, né? Sou Não. vascaíno. Ó, Muito obrigado. Tamo junto. já comeu jaraqui? Já. Adoro Jaraqui. Adoro. Já tomou açaí? Jaraqui, comeu açaí. pirarucu, tudo, né? De casaca. De Farinha, casaca, farinha. de farinha. Farinha, As sim. filhas já Guarinha, nascidas... ovinha. É bom, né? As filhas já nascidas aqui? Já tá tudo. casadas com amazonense? Não, minha mulher é de lá. É também de lá. Ela já está gostando do tacacá? Agora, aqui a gente... Já a gente incorporou o Já, já Amazonas, são né? tudo caboquinho, já. tudo Já não bem, tem mais... tudo Quantos incorporado. anos? 18 anos aqui? Nosso concurso foi de setembro de 2005. Quase 18, 17 anos. 17. Então já está um adolescente, já Já está atingindo a maioridade. É. Já. Tá tudo- Daqui a caboclo já, tudo rapaz. bacana. Daqui a pouco tem que dizer que ele tudo nasceu em bacana. Itacoatiara, rapaz. É. Né? Eu sou lá daquela tribo, hein? É. Eu sou da tribo de Codajás, Coda. eu sou do Médio Solimões. Coda. E ele também é do Rio Amazonas. Rio Amazonas. Das barrancas. Das barrancas. Caídas. Dizia Zezinho. Obrigado, Todiego. Um abraço à Foi um sua prazer, família. tá? Também, Prazer todo querido, nosso. todo nosso. Agradecer a Shirley Assis também, que é na parte de assessoria. E um abraço para você e para todo o seu time. Shirley.